Eles não querem que você perceba isso. E não, isso não é uma frase dramática para chamar sua atenção. É um alerta. Porque existe uma estrutura invisível moldando sua forma de pensar, decidir e até sonhar. E você provavelmente nunca parou para questionar quem colocou essas ideias dentro da sua cabeça. Desde pequeno você foi ensinado a repetir, obedecer, buscar aprovação, competir, se encaixar. Disseram que sucesso é um padrão específico. Disseram que felicidade tem uma fórmula. Disseram que estabilidade é segurança. E você acreditou. Todos nós acreditamos. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. Quem definiu essas regras? E mais importante, por que você nunca questionou? O sistema não começa no governo nem na mídia. Ele começa na mente. Começa na forma como você interpreta o mundo. Porque antes de controlar comportamentos é preciso controlar percepções. E isso é feito de maneira tão sutil que você chama de normal. Você chama de rotina. Você chama de responsabilidade. Mas talvez seja apenas condicionamento. Pense na última grande decisão que você tomou. Foi realmente sua? Ou foi baseada no medo de errar, no medo de julgamento, no desejo de validação? Quantas escolhas na sua vida nasceram do seu desejo genuíno? E quantas nasceram da expectativa dos outros? Existe uma arquitetura invisível que organiza o que você considera possível. Ela define o que você acha realista. Ela delimita o tamanho do seu sonho. Ela determina até onde você acredita que pode ir. E o mais impressionante é que você defende essa estrutura como se fosse sua identidade. Você diz, eu sou assim. Mas e se você não for assim? E se você apenas tiver sido moldado assim? Essa é a primeira ruptura. A percepção de que talvez sua personalidade seja, em grande parte, um conjunto de programações repetidas por anos. Desde a infância, você aprende que precisa se comportar para ser aceito. Aprende que errar é perigoso. Aprende que a autoridade não se questiona. Aprende que estabilidade vale mais do que propósito. Aprende que pensar diferente traz consequências. E aos poucos, sem perceber, você começa a se autocensurar. Começa a diminuir seus impulsos criativos. Começa a ignorar aquela voz interna que diz isso não faz sentido. Porque questionar exige coragem. E o sistema recompensa a conformidade. Mas aqui está o ponto mais desconfortável. O sistema não precisa mais te vigiar quando você aprende a se vigiar sozinho. Você mesmo corta suas ideias antes que alguém critique. Você mesmo se limita antes que alguém duvide. Você mesmo escolhe o caminho seguro antes de testar o incerto. E isso não é coincidência. Isso é eficiência estrutural. O controle mais sofisticado é aquele que parece liberdade. Você acredita que escolhe, mas escolhe dentro de um cardápio limitado de possibilidades socialmente aprovadas. E antes que você pense que isso é teoria da conspiração, pare e observe. Observe como tendências surgem e desaparecem. Observe como opiniões coletivas mudam rapidamente. Observe como as mesmas narrativas se repetem em diferentes formatos. Existe um fluxo de informação constante moldando sua percepção do que é urgente, do que é importante, do que é desejável. E se você não controla sua atenção, alguém controla por você. A atenção é o ativo mais valioso da era moderna. Quem controla sua atenção, influencia suas decisões. Quem influencia suas decisões, influencia seu destino. Mas existe algo ainda mais profundo: o medo. O medo é o mecanismo mais poderoso de manutenção de controle. Medo de fracassar. Medo de ser excluído. Medo de perder estabilidade. Medo de ser julgado. Medo de ficar para trás. E quando o medo se torna constante, você entra em modo de sobrevivência. E uma mente em modo de sobrevivência não questiona. Ela reage, ela aceita, ela se adapta. E é exatamente aí que o ciclo se perpetua. Agora eu preciso que você faça um exercício simples. Pense em algo que você sempre quis fazer, mas nunca fez. Não uma fantasia distante, mas algo real. Algo possível. Por que você não fez?
Falta de tempo? Falta de dinheiro? Ou medo? Medo de dar errado? Medo de parecer ingênuo? Medo de não ser bom o suficiente? Percebe como muitas vezes o bloqueio não está no mundo externo, mas na narrativa interna? E quem escreveu essa narrativa? O condicionamento funciona por repetição. Ideias repetidas viram crenças. Crenças repetidas viram identidade. E identidade é defendida com força, mesmo quando limita, mesmo quando aprisiona, porque mudar exige atravessar o desconforto da incerteza. Exige admitir que talvez você tenha vivido anos dentro de uma versão reduzida de si mesmo. E isso dói. Dói perceber que você poderia ter ousado mais, que poderia ter pensado diferente, que poderia ter questionado antes. Mas aqui está a parte poderosa. Perceber é libertador. No momento em que você começa a observar seus próprios padrões, algo muda. Você cria uma pequena distância entre você e o condicionamento. E nessa distância nasce a escolha real. Não a escolha automática. Não a escolha baseada em medo, mas a escolha consciente. E é aí que o jogo começa a virar. Porque o sistema depende da inconsciência coletiva. Depende de pessoas ocupadas demais para refletir, cansadas demais para questionar, distraídas demais para perceber. Quando você começa a prestar atenção nos seus pensamentos, nas suas reações, nos seus impulsos, você começa a recuperar território mental. Você começa a perguntar: isso é meu? Ou foi implantado? Essa opinião é realmente minha? Ou eu apenas absorvi do ambiente? E não se trata de rejeitar tudo. Não se trata de se tornar paranoico ou rebelde sem direção. Trata-se de discernimento. Trata-se de autonomia intelectual. Trata-se de escolher deliberadamente quais ideias você permite que moldem sua vida. Porque se você não faz essa curadoria, alguém faz por você. E a maioria das pessoas nunca percebe que está vivendo dentro de um roteiro invisível. O clímax dessa compreensão é desconfortável. Porque você percebe que liberdade não é ausência de regras, é consciência das regras. É saber que existem estruturas influenciando você, e ainda assim decidir como reagir a elas. É entender que você foi moldado, mas não está condenado a permanecer assim. É reconhecer que medo é natural, mas não precisa ser soberano. A pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no piloto automático? Ou vai assumir o controle da sua própria mente? Porque despertar não é sobre culpar o mundo. É sobre assumir responsabilidade radical pela sua percepção. É sobre escolher expandir sua consciência, mesmo quando é mais fácil permanecer adormecido. É sobre enfrentar o desconforto da dúvida para conquistar a clareza da escolha. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você tem mais poder mental do que imagina. O problema é que poder sem consciência vira potencial desperdiçado. E potencial desperdiçado vira frustração. E frustração vira conformismo. E conformismo alimenta exatamente a estrutura que te limita. Percebe o ciclo? Agora imagine quebrá-lo. Imagine viver a partir de decisões conscientes. Imagine construir sua vida com base em propósito, não em medo. Imagine filtrar informações com critério, não absorver tudo passivamente. Imagine se tornar difícil de manipular porque você pensa antes de reagir. Esse é o verdadeiro despertar. Não é místico, não é fantasioso. É mental, é estratégico, é interno. E começa com uma simples decisão: observar. Observar seus padrões. Observar suas crenças. Observar seus medos. Porque aquilo que é observado deixa de ser invisível. E aquilo que deixa de ser invisível pode ser transformado. Se em algum momento desse vídeo você sentiu um incômodo, ótimo. Incômodo é sinal de expansão. Significa que algo dentro de você reconheceu a verdade por trás das palavras. Agora eu quero saber, qual crença você percebeu que pode não ser realmente sua? Comenta aqui embaixo. Vamos tornar consciente aquilo que estava oculto. Se esse conteúdo abriu sua mente de alguma forma, deixe seu like. Isso mostra que você quer mais conteúdos que desafiem o óbvio.
Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque cada vídeo aqui é um convite para enxergar além da superfície. O despertar absoluto não é sobre respostas prontas, é sobre perguntas que libertam. E a próxima pergunta pode mudar completamente a forma como você vê a realidade.